Vamos lá, João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou, diga comigo, o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por favor, nós falamos muito nos últimos tempos, nas últimas semanas, que o Senhor é atraído pela fome e aquilo que nós almejamos também é atraído pela sede e pela fome que temos. Quando nós falamos, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede, porque qualquer coisa nessa vida que você se alimentar ou qualquer coisa que você fizer que você acredite que vai te saciar, que vai te satisfazer, não vai. Não vai. Qualquer coisa, é o que eu disse ainda essa semana e a gente precisa deixar isso muito claro dentro de nós, né? Eu falava, desde domingo eu estou falando sobre isso, tem algumas coisas que são as verdadeiras riquezas na vida da gente. E uma delas é a unção, a graça, a comunhão com Deus sobre a tua vida. Essa é uma riqueza. Não, bispo, riqueza é dinheiro. Não, dinheiro pode ser um tipo de riqueza material, mas que não supre a necessidade, não sacia, ele só fortalece, ele só potencializa as verdadeiras riquezas. Por quê? Se tirar o dinheiro de uma pessoa, mas ele tiver a unção, a graça e o favor do Senhor, ele vai recuperar. Mas se ele tiver dinheiro, e se ele perder a unção, a graça e o favor do Senhor, ele vai, com certeza, além de não satisfazer, ele não está seguro, ele vai perder. Você pode ter certeza disso. E no mínimo perder a sua salvação. Então, seja o primeiro, a graça, a unção, o favor, a família que Deus nos deu, que é uma verdadeira riqueza, que não tem sentido a vida sem ela. É verdade ou não é? Não só a família, mas como as pessoas que a gente ama. Não tem sentido, é outra coisa. Vamos supor que eu tivesse 1 bilhão na conta. Se eu tivesse 1 bilhão e eu perdesse a minha família, o que eu ia fazer com esse 1 bilhão? Sozinho, sem as pessoas que eu amo. Ele não ia me satisfazer, ele não ia me preencher, porque tudo é muito bom, é muito gostoso, desde que as pessoas que você ama estejam com você. Do contrário, nada, lugar nenhum está bom. Essa é a realidade. Você não pode, vamos supor que isso aqui fosse tudo nota de dólares. Verdinho, já foi no verde, você viu? Não tem jeito de eu sentar aqui e trocar carícias. Não tem jeito de eu me confidenciar. Eu não ouço, não recebo nada, não recebo afeto. Não é verdade? Você pode ter uma pilha de dinheiro, mas isso não... Você não se corresponde com ele. Não há troca nisso. Então, existem algumas coisas, e falando da fome, porque o Senhor diz, você quer realmente estar saciado? Porque tem muita gente que tem dinheiro e vive com fome. É verdade ou não é? Tem muito dinheiro, viaja para onde quer, compra o que quer e vive com fome e vive com sede. Não é sede e fome de comida. Não é sede e fome de comida. Mas não preenche, não satisfaz. Então, o Senhor diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A gente não pode ler isso aqui, você não pode ler isso aqui e simplesmente dizer assim, o Senhor diz que aquele que vem a Ele nunca terá fome, nunca terá sede. Não, peraí, se isso está escrito, isso tem que se cumprir na minha vida. Eu não quero ter mais fome, eu não quero ter mais sede, eu quero estar saciado, alimentado. E consequentemente, você, através do Senhor, você recebe
Eu tenho falado muito sobre isso e gostaria de transmitir isso para você, tá? Eu vejo, a vida não é fácil. Não é fácil. Não adianta a gente tentar pregar uma facilidade que não existe facilidade na vida. E ela se torna ainda mais difícil quando você caminha na sua própria direção e vive fazendo escolhas erradas. Ou fazendo plantios errados. Aí com certeza vai se tornar insuportável. Por isso que nós precisamos buscar de Deus sabedoria, discernimento. Nós precisamos buscar de Deus o Espírito Santo de Deus para nos dirigir em tudo, para fazermos as escolhas certas. Porque se você não tem isso, você não tem o Espírito Santo, você não tem discernimento quando é bênção. Eu vou mostrar isso para você no decorrer dessa mensagem. Talvez Deus te coloca na porta da terra prometida e por falta de comunhão, por falta de fé, por falta de coragem, você não entra e não toma posse. Você está ali, o Senhor quer que você tome posse, mas você não toma. Por quê? O que vai falar mais alto? O medo, a dúvida, a incredulidade. Passa, por favor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, repita comigo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede do quê? Cada um tem sede de algo. Cada um tem sede de algo. Cada um tem sede, seja ela qual for. Seja ela qual for a tua sede, a tua fome. É o ponto de partida. Às vezes, muitos acham que vai saciar a sua sede com algo externo. Não, a sede primeiro é saciada com algo interno. Você sabia que a origem de tudo é o nosso coração e dele emana, e não de fora para o nosso coração. A origem de tudo parte de nós. Nós somos a fonte. Nós, e eu vou mostrar isso para você. Passa, por favor. Quem crer em mim, como diz a Escritura, diga comigo, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha que coisa linda, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Imagine você uma fonte, do seu interior flui. Você sabe que a Bíblia diz que no jardim do Éden nascia um rio, e ele desaguava por 4 direções, 4 caminhos. Mas nascia no Éden, assim como em nós. Nós somos como um rio, uma fonte jorra do nosso interior. E quem tem uma fonte dentro de si, para pensar se tem sede e tem fome. E sabe do que ele está falando? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa fonte. Esse rios que jorram do nosso interior. Por isso que não pode ser uma coisa superficial. Tem que ser profundo. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a busca é profunda. Não pode ser algo superficial. Se está escrito, eu preciso tratar isso com mais seriedade. Não como a leitura de qualquer livro que você lê e pega uma frase bonita e diz, pô, lindo, forte isso aqui, hein? Mas qualquer coisa forte que você achar que é forte, primeiro traga para a sua vida. Traga e vê se isso está na sua vida. Quem está entendendo, por favor? João 7,39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado,
pois Jesus ainda não fora glorificado. E o Espírito hoje está no nosso meio. Está e habita em nós. Por isso, volto a dizer, temos que realmente buscar com muita profundidade isso. Eu quero esse rio, eu quero ser esse rio que jorra, né? Eu quero esse rio jorrando no meu interior. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu quero ser essa fonte. Eu não quero mais ter sede, eu não quero mais ter fome, eu quero estar suprido, saciado, alimentado, e assim por diante. Vamos lá. Deuteronômio 1:19. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, agora nós vamos falar daquilo que eu introduzi para você, tá? Preste atenção nisso aqui. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, diga comigo, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra, entrem na terra, diga comigo, e tomem posse dela. Conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe disse: não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. Vocês, contudo, repita comigo, não quiseram ir. Não quiseram ir. Estava ali diante da terra, mas não quiseram ir. Estava diante da terra com uma promessa linda, impulsionados por Deus, motivados por Deus, mas não quiseram ir. É por isso que nós precisamos muito discernimento. Porque, às vezes, Deus está nos impulsionando para coisas novas, para uma vida gloriosa, para aquilo que nós temos falado tanto, para uma grande vida, e coloca-nos diante daquilo que Ele quer nos dar, mas muitos não querem. E não querem por quê? Por medo, por incredulidade, por dúvida, por algo que está internamente, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, diga comigo, nossos compatriotas nos desanimaram. Ou se deixaram desanimar, né? É mais fácil você jogar a culpa, eles falaram muito aqui, nos desanimaram. Não, mas e você? Não foi você que deixou que eles te desanimassem? Porque cada um caminha pela sua fé, né? Se a gente for perguntar opinião para muita gente, a gente não faz nada nessa vida. Todo mundo tem uma opinião de algo. Todo mundo tem uma receita que não dá certo. E está cheio de gente fazendo um monte de coisa que dá certo, construindo uma grande vida, né? E outros dizendo que não dá certo, que não funciona. O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, que são gigantes. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar.
Apesar disso, diga comigo, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Apesar disso, de tudo isso, de toda a promessa, todo impulsionamento, toda a motivação, eles não acreditaram. Você pensa que é diferente do que acontece hoje? Você pensa que é diferente? Porque quando eles chegaram ali, eles viram os gigantes, a primeira coisa que veio dentro deles, nós não podemos vencer. Nós não podemos tomar posse da terra. Você pensa que é diferente daquela colocação que as pessoas falam assim, eu não posso vencer esse problema. Eu não posso conquistar esse lugar. Eu não posso ter uma vida diferente. Eu não posso ser dono da minha própria terra, do meu próprio lugar, da minha própria casa. Eu não posso. Pensa que é diferente? Não, não é diferente. É a mesma coisa. Porque era a promessa da terra prometida, onde eles habitariam as suas casas, aonde seria multiplicado o ouro, a prata, os rebanhos. Eles não teriam um enfermo no meio deles. Era uma promessa de uma vida realmente extraordinária, mas eles não acreditaram. E cada um vai colher segundo a sua fé. Cada um não vai colher nada diferente daquilo que crê. E aí está o desafio. Aí está o grande desafio e lembrando que a minha fé, eu alimento a minha fé. Você alimenta a sua fé. Você é que decide o que vai entrar aqui. Você é que decide o que você vai permitir aqui. Porque é a famosa frase que eu sempre peço para vocês repetir: crer da maneira certa, pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir. Ninguém pode ter uma vida diferente daquela que ele crê, ele pensa, ele fala e, consequentemente, ele age. É uma necessidade. Assim como o corpo precisa de água, é uma necessidade vital para a vida. Pensar certo é uma necessidade vital para uma vida extraordinária. Assim como eu preciso de água, o meu corpo precisa de água. Água é uma necessidade vital. Pensar certo é uma necessidade vital para quem quer uma vida extraordinária. Está entendendo isso? O que eu preciso fazer? Pensar da maneira certa. Ninguém pode ter uma vida boa pensando errado e falando errado e agindo errado. Não tem jeito. E aí, quem acompanhou a oração comigo essa semana, na segunda-feira, eu trouxe números 14 e 28. Acha aí, por favor, números 14 e 28 na NVT. Números 14, depois volta aí. A mesma que eu usei na segunda-feira. Isso. Agora digam-lhes o seguinte, repita comigo: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizer. Exatamente o que os ouvi dizer, o que vocês têm falado. E aí, cuidado, porque 12 contaminou a multidão. Você leu comigo. Eles fizeram com que os outros desanimassem, com um relatório. E por isso que nós precisamos ser seletivos, né? Espera aí, a quem eu tenho ouvido? Tem resultado? Cadê o fruto? Porque o meu ponto de partida para qualquer um, eu começo assim, quando eu escuto qualquer palpite a respeito daquilo que eu ensino, eu digo, eu quero ver o teu.
Eu vou te ouvir na hora que você mostrar o teu resultado. Porque o meu eu vou mostrar. Aí eu te ouço. Porque na vida a gente tem que ter resultado. Ponto de partida. Achar, todo mundo acha alguma coisa. Né? Todo mundo é o achismo de tudo. Mas eu preciso mostrar com obras. Eu preciso mostrar com resultados. Então, quando eu escuto o palpite de alguém, deixa eu ver. E por isso que nós precisamos saber, né? Nós falamos, acho que na segunda-feira, você vê que os 4 que carregavam o paralítico na maca, o quanto é importante você ter 4 pessoas no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma fé. Que o Senhor diz, vendo a fé que eles tinham, não falou nem do paralítico, da fé dos 4 estava carregando o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, vendo, diga comigo, vendo. Está escrito isso, vendo, não é ouvindo, vendo. Vendo a fé que eles tinham. E como é que o Senhor viu a fé que eles tinham? Pela atitude deles. Pela atitude. A atitude mostrou a fé que eles tinham. E aí o Senhor liberou a palavra e curou, e aquele que chegou carregado, saiu carregando a sua maca. Que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite, numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, diga comigo, irou-se. Você viu o que eu acabei de ler para você em Números? Viu? Eu farei a vocês exatamente o que os ouvi dizer. Então, você vê como isso é forte. Eles diziam assim, nós não podemos, Deus nos trouxe aqui para nos derrubar nesse deserto, nós vamos cair nesse deserto, Deus nos odeia, e papapá. Mas tinha lá no meio também Josué e Caleb que dizia, calem-se, se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra, tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor vai nos colocar nessa terra, e etc. Então o Senhor disse, exatamente como os ouvi dizerem, assim farei. Então, quem disse que não podia, não pôde. Quem disse que se Deus se agradasse, entrou. Amém? Está entendendo? Tem uma direção importante aqui para você? Seu grande desafio é cuidar da tua mente e das palavras que saem da tua boca. Por que Deus irou-se? Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou. Por quê? Por que o Senhor irou-se? Porque eu fiz promessa, eu mostrei a vocês já tantas coisas, tantos sinais, tantas maravilhas, eu estou empurrando, impulsionando, eu prometi que a terra é de vocês, entra, toma posse, mas eles não acreditavam, dizia, Deus é mau, Deus nos odeia, Deus nos trouxe para morrer aqui. E Deus trouxe para entregar a terra para eles. Para pensar. Quer um exemplo disso ou não? Não é tão chato quando você, com o maior carinho, com o maior amor, você dá um presente para alguém e a pessoa sai reclamando desse presente? Você dá um esforço, é um esforço tão grande, você vai e de repente você faz, né, aquela coisa, ou pode ser um presente, pode ser, vamos lá, você prepara um jantar, alguma coisa que te deu um trabalho, você se dedicou, aí a pessoa vem e fala assim, mas eu não gostei, não achei legal, não era isso que eu queria, outra hora age como se não precisasse, não é importante. Então, uma coisa simples, a gente já fica chateado, imagine algo grande. Imagine algo grande. Deus estava mudando a vida daquele povo. Assim como quer mudar a minha, como quer mudar a sua. Amém? Assim como quer mudar a nossa vida. Realmente nos levar para um outro nível. A construção de uma vida extraordinária. E falar nisso, vou aproveitar a oportunidade e convidá-los para a oração que nós estamos fazendo na sexta-feira, que é a oração para cicatrização da sua ferida, seja ela qual for.
Na vida nós passamos por muitas coisas, na vida nós sofremos grandes traumas, e esses traumas causam lesões gravíssimas, e muitas vezes isso fica aí, não é curado, não é tratado, e vai inflamando, infeccionando, pode necrosar. E Jeremias 30 diz: a sua ferida é grave, a sua doença incurável, não cicatriza, eu farei cicatrizar a sua ferida. Amém? Nós estamos orando, talvez muitos de vocês tenham aí uma ferida de uma traição, de um trauma, de uma falência, de uma injustiça que sofreu, uma situação que causou um abuso, e está aí essa situação te acompanhando há muito tempo, e nós estamos orando com esse propósito para realmente cicatrizar. Como eu disse, né? A cicatriz deixa a marca? Deixa, mas não dói. Ela fica uma marca na carne? Fica, mas não dói. Não dói, não incomoda, porque a cicatriz é a marca da vitória, a marca que algo foi curado, né? Superado, um trauma foi superado. Amém? Então, sexta-feira, nós estamos orando nesse sentido, ou se você conhece pessoas que estão, carregam aí há anos, né, uma dor, uma ferida, né, na alma, no espírito, no emocional, e isso não cicatriza, nós vamos ajudá-los. Ninguém desta geração má, diga comigo, ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados. Pode passar? Exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor, diga comigo, de todo o coração. Confiou no Senhor. Olha que coisa incrível, né? Ninguém vai lá, mas exceto Calebe, e está aqui Josué também, que eram os dois que, independente, que é a coisa que mais me encanta. O que mais me encanta nesse texto? E gostaria que realmente isso entrasse dentro de cada um. O que me encanta é que era a mesma situação. Como é que pode as pessoas estar passando pela mesma situação, eram os mesmos, fazia parte do mesmo povo, era a mesma terra, eram os mesmos gigantes, era a mesma realidade. Como pode enxergar com olhos diferentes? Isso é uma questão de fé. Está entendendo ou não? Entendeu ou não? Vem cá. Como pode estar aqui, uns olham e dizem assim: meu Jesus, os gigantes, não tem como vencer. Gente, olha o tamanho deles, nós parecemos gafanhoto diante deles. Não tem como, não há possibilidade. Deus nos trouxe aqui para nos derrubar nessa terra. Aí o Calebe e o Josué olham e dizem assim: cala a boca, fica quieto, isso é o nosso pão. Deus não tem amparo sobre eles, Deus está conosco, Ele será o nosso pão. Fica quieto. Se nós não formos incrédulos, rebeldes, Deus os entregará em nossas mãos. É a mesma situação, com uma fé completamente diferente. Entende? É a mesma coisa de alguns que olham para a vida e dizem assim: nossa, mas a vida é horrível. Ai, a vida é muito difícil. Outros estão olhando e falam: gente, a vida é linda. É linda. Ai, é muito difícil de viver. O outro está dizendo: que vida maravilhosa. Senhor, eu não quero nem morrer. Né? Se eu quiser me chamar, demora um pouco mais aí, porque... Então, nós vivemos por fé. E se você não está vivendo, não quer dizer, não estou pregando mar de rosas, não. Porque continuamente nós somos atacados.
Nós somos surpreendidos por situações, por adversidades, por injustiças, por problemas, ou por uma carga espiritual que a gente, né, como eu tenho falado nos últimos dias, muitos entraram pesados o ano, entraram oprimidos, com energia, um nível de energia baixo. Quem começou o ano com nível de energia baixo, por favor? Pode levantar a mão bem alto, por favor. O nível de energia física mesmo, você sente que começou com um nível de energia baixo. Então, eu tenho atendido muita gente justamente com essa sensação. Eu tive um reflexo dessa situação, sem uma justa causa. Né? Parece, eu ainda brinquei, falei, mudou a lua, alguma coisa? Mas existe um mundo espiritual. Existe uma carga no mundo espiritual. E se você não saber como realmente combater isso, repreender, expulsar essa carga, isso entra e toma conta. E aí aquela insatisfação, aquele vazio, aquela angústia, aquela sensação de depressão, aquela vontade, aquele sono excessivo, aquela falta de energia, não tem vontade de levantar. Espiritual. Não tenha dúvida. Porém, meu servo Caleb, diga comigo, porquanto nele houve, o que está escrito ali? O que é ter um outro espírito? Esse outro espírito, se quer alguma receita, se eu posso fornecer a você alguma receita, eu tive uma época, eu falava muito sobre isso, né? Primeiro a gente trabalha, o outro espírito é crer inteiramente em Deus. É realmente você viver realmente com aquela convicção, aquela plenitude, mas tem algumas coisas que a gente trabalha, a gente treina, né? Eu no passado, pelo que eu vivi, pelo que eu passei, eu carreguei alguns traumas comigo, alguns medos, e houve momentos de eu ser bombardeado, minha mente ser bombardeada, e eu achar que, assim como a vida do meu pai foi um cara que infelizmente não conseguiu manter aquilo que tinha, a falência, as dificuldades, os problemas, as humilhações que passou e tal. Então, às vezes, vinha aquilo na minha mente que eu talvez não construiria uma vida sólida, não teria uma vida bem construída e etc, etc, etc. Então, depois a minha vida começou a caminhar e eu comecei a desenvolver algumas coisas, e mesmo quando eu comecei a construir algumas coisas, eu me incomodava também com algumas observações das pessoas, né? Às vezes, quando fazia uma observação, por tudo que eu tinha passado, às vezes as pessoas tentavam dizer assim, mas para ele é fácil, mas para ele é não sei o quê, mas a vida dele... E eu sabia, por aquilo que eu tinha passado, pelas dificuldades, quanto à superação, e isso às vezes me incomodava. E depois eu falei, eu ainda continuo medíocre, com a cabeça pequena, então tem que eliminar essa mediocridade. E eu comecei a usar o termo para mim, dizer o seguinte, realmente o que é difícil para os outros é fácil para mim. Eu comecei a fazer esse tipo de declaração, né? Para você é mais fácil. Eu passei a dizer, sim, para mim é mais fácil. A minha é mais fácil e sempre será mais fácil para mim, né? E sempre será mais fácil. Mas para você é fácil falar. Sim, para mim é fácil falar e fácil para fazer, porque o que é difícil para os outros é fácil para mim. Comecei a declarar bênção sobre a minha vida, né? Fazer declarações. E você pode ter certeza, assim como palavras têm poder, eu comecei a trabalhar, pensar e agir dessa forma. O que é difícil para os outros vai ser fácil para mim. O que é difícil para a maior parte das pessoas vai ser fácil para mim. Eu creio nisso. Eu creio, e grave o que eu estou dizendo agora, que eu não é que eu estou me promovendo, estou dando para você uma receita, uma ferramenta que eu uso de declarações que eu trago para a minha vida, né? Então, que se você estiver cochilando aí, você vai sair, nossa, preciso de ver a arrogância do bispo.
Ele disse lá que o que é difícil para a grande maioria da igreja é fácil para ele, né? Hoje eu trabalho isso e faço isso continuamente, esse tipo de declaração, né? Onde muitos têm dificuldade, eu não terei dificuldade, aonde muitos estão limitados, eu não terei limitações, o que é difícil para a maioria vai ser fácil para mim, em nome do Senhor Jesus, e automaticamente a boca fala do que o coração está cheio, né? E se o meu coração não está cheio, eu vou enchendo a minha boca, e eu vou encher meu coração, né? É assim que a gente faz. Amém, pessoal? Então comece a declarar o que você quer. Comece a fazer declarações. Às vezes as pessoas, ao invés de deixar o diabo falar assim para você, para você é mais difícil, porque você não teve apoio, porque você não vem de uma família estruturada, porque você não teve oportunidades. Não, para mim é fácil. O que é difícil para os outros é fácil para mim, né? Se Deus se agradar de mim, Caleb, se Deus se agradar de mim, eu tenho um outro espírito, o outro espírito. Se Deus se agradar de mim, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do gigante, eu vou entrar e vou tomar posse da minha terra. Amém? Esse é o Espírito. Não, se Deus se agradar, essa é a palavra, se Deus se agradar de mim. E eu quero esse outro Espírito. Quem falou isso? Porém, meu servo Caleb, porque nele houve um outro Espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Quem está falando isso? Porém, meu servo Caleb? Deus. Deus está dizendo. Porque nele houve, porquanto nele houve outro espírito. Que outro espírito? Diferente da grande maioria. Todo mundo era negativo, todo mundo incrédulo. Ele não. Ele permaneceu na fé. Ele permaneceu acreditando, fazendo declarações e com disposição para entrar e tomar posse. Ele entrou. Diga, eu quero outro espírito. O que eu preciso fazer, bispo? Outro espírito. Eu quero esse espírito. Não quero ter o espírito da multidão. Eu quero um outro espírito. Eu não quero o espírito da multidão, quero outro espírito. Eu quero ser um Caleb que tem um espírito que perseverou em seguir o Senhor. Ou seja, em confiar. Ele entrou na terra. Ele, a sua descendência, entrou na terra. Amém? E mais, hein? A Bíblia diz que, você vê que o espírito muda tudo, né? Você vê que esse cara chegou aos 80 anos com vigor dos 40, a Bíblia diz. Sabia? Chegou com vigor dos 40, chegou aos 80 com vigor dos 40, mas por quê? Outro espírito dentro dele. E quando chegou para tomar posse da terra, ele falou assim, não, ainda estou tão jovem quanto estava há 40 anos atrás, pode me dar aquela região lá que eu quero entrar e tomar posse dela, quero lutar lá. Pode passar. Temos, portanto, diga comigo, 2 Coríntios 4,13. Temos, portanto... mas você está com sono? Sim ou não? Então vai. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé. É um espírito de fé. É um espírito de fé. Nunca defina a sua vida por um momento, nunca defina a sua vida por uma luta, nunca defina a tua vida por um dia, por um mês ou por um ano. Nunca. Saiba que todos nós, eu falei isso segunda-feira sobre isso, primeiro nós somos treinados. Depois de treinados, colocados na posição que Deus tem para nós. Todos nós somos treinados. Todos nós passamos por um treinamento. José passou, Davi passou, Moisés passou, Abraão passou. Todos passaram por um treinamento. Nós passamos pelos os nossos testes. Cremos ou não cremos? Perseveramos ou desistimos? Todos nós. Ouça, ó Israel, Deuteronômio 9:1. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações, diga comigo, maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu.
ou seja, era proezas. O povo é mais forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Tinha essa fama. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhes prometeu. Vocês tornaram a provocar a ira do Senhor. Deixa eu voltar. Quando o Senhor diz que eles venceriam um povo maior e mais forte, com cidades que tinham muros, pela altura eles usavam essa forma de se expressar, que ia até os céus. E o fato é que eles conquistaram, né? A segunda geração. A primeira não, a segunda geração. Eles conquistaram. Que foi proezas. Eram mais fortes do que eles, eram maiores do que eles, mais poderosos do que eles, e eles conquistaram. A mesma coisa acontece hoje. Quando nós cremos, não importa se existem pessoas que parecem mais capazes, problemas que parecem maiores, não importa. A palavra é a mesma de Caleb. Se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará, Deus nos dará essa vitória. Não importa o tamanho do problema, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Né? É o que tem acontecido, são as histórias que nós temos visto, quantas pessoas têm mudado as suas histórias porque saíram daquela posição de incredulidade, que antes não acreditavam em nada, e passaram a caminhar por fé, acreditando no poder da palavra, acreditando nas promessas, porque a primeira coisa que você tem na igreja, a primeira coisa que Deus dá a nós são promessas. Quando Deus prometeu a terra de Canaã, era só uma promessa. Pensa que é diferente do que acontece conosco hoje? Era só uma promessa, cabia a eles crer ou não crer. Teve aqueles que creram, teve aqueles que não creram. Quem creu entrou, quem não creu não entraram. E aí tem gente que vai dizer assim: ah, mas aí não é justo. Como não? Como não é justo? Cada um vai viver segundo a sua fé, aquilo que acredita. E a fé de cada um é responsabilidade de cada um. Você sabia que a cada um de nós foi dada uma medida de fé? Sabia disso? Sim ou não? Como é que você alimenta a sua medida de fé? Como é que você desenvolve a sua medida de fé? Ela não vai se alimentar sozinha. Vem cá, se Jesus disse assim: eu sou o pão, o quanto você tem fome desse pão e o quanto você tem comido desse pão? Se a nossa sede só pode ser saciada nele, o quanto eu... Não pense, hoje eu ainda, que eu tenho meu período de meditação, e hoje eu estava meditando, Mateus 27, momentos antes da crucificação de Cristo. Cristo se angustiou, se entristeceu profundamente. Está escrito que a angústia era de morte. E ele pediu 3 vezes ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes, ele não fez uma vez. Ele fez 3 vezes a mesma oração. Se possível, passa de mim este cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Se eu tenho que passar, então seja feita a tua vontade. Então Cristo se angustiou, se entristeceu profundamente. Não queria passar. O homem não queria passar pelo sofrimento, pela dor que estava prestes a passar. Aquilo trouxe angústia.
Mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E passar foi importante? Sim ou não? Foi importante passar? Para quem? Para ele e para nós. Primeiro, porque ele nos resgatou através desse sacrifício. E segundo, que ele se tornou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então foi importante ele passar. Nós estamos aqui e o reverenciamos pelo que ele passou. Se ele não tivesse passado, primeiro nós estaríamos condenados e não creríamos em Cristo como cremos. Então é importante ele passar. É o que eu tenho dito, né, às vezes, e a Bíblia diz o seguinte, que cada um de nós também devemos levar a nossa cruz, né? Nós temos o nosso processo de sacrifício também. Nós temos a nossa medida de sacrifício também. E o sacrifício ele é importante. Às vezes a gente não quer passar por algo, mas esse algo, após passarmos e sermos provados e aprovados, isso nos leva para uma outra posição. É um outro nível que nós somos colocados. Entende? Às vezes querer passar, não queremos. Né? Então, eu acho que eu falei essa semana que o fundo de poço, para muitos não é o fim, é o início de algo novo. Às vezes, a pessoa quando está no fundo de poço, ou do poço, ela tem a tendência de pensar que ali é o fim, quando na verdade ali é o início de algo novo. Por que esperar o fim? E não o início de algo novo, de um novo ciclo, um novo processo na minha vida. Amém? Mas a melhor coisa, vou perguntar novamente, se ele é o pão, quanto você tem comido desse pão? O quanto você tem saciado a sua sede? Se a fé foi dada a nós uma medida, para crescer eu preciso comer. Se eu não comer, eu não cresço. Eu não tenho força, eu não me desenvolvo. E automaticamente, eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias, tá? Eu preciso de sabedoria para conduzir a minha vida. Fé e sabedoria são coisas distintas. São coisas distintas. Nem todo aquele que diz que tem fé é sábio. Nem todo. E nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para fazer as escolhas certas, sabedorias para conduzir a nossa vida. Sabedoria com discernimento. Buscar conhecimento. Conhecimento, eu digo, conhecimento você estuda, você lê, você vai buscar muita coisa que vai trazer conhecimento. Sabedoria só vem de Deus. Viu? Tanto é que Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus. Peça a Ele, que a todos dará. Conhecimento, você quer conhecimento em que área? Vai se dedicar, vai estudar, vai buscar conhecimento, que você vai adquirir conhecimento. Mas não quer dizer que você seja sábio. Sabedoria vem de Deus. E nós precisamos ser sábios. Sábios para conduzir nossa vida, sábios para fazer o que Deus aprova. Para fazer as escolhas certas. Sábios para seguir quando eu preciso seguir, não posso parar. Para parar quando não é para seguir. Porque há momentos que tem que parar, não é para seguir. Né? Para aí. Não siga. E há momentos que é para seguir, não é para parar. E isso somente realmente dirigidos pelo Espírito Santo. Então você não entende, não tem discernimento. Pode passar. Pode passar.
Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Pode passar? Ao anoitecer, Jesus, Marcos 4,35, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Diga comigo, vamos atravessar para o outro lado do mar. Se Jesus disse isso, vamos atravessar para o outro lado, só desse texto aqui nós vamos extrair várias lições. Com ele a bordo, partir e deixar a multidão para trás, embora os outros barcos o seguissem. Logo, diga comigo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com medo? Diga comigo, ainda não tem fé? A primeira coisa que nós precisamos entender é, se Jesus disse nós vamos para o outro lado, nós saímos para ir para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. É a primeira coisa. Se Jesus está no barco comigo e ele disse, vamos para o outro lado, vamos atravessar para o outro lado, eu vou chegar do outro lado. Agora, a tempestade veio sobre o barco que Jesus estava. E o que o Senhor ensina com isso? Jesus estava no barco, a tempestade veio. Ah, mas por que? Se Jesus está na minha casa, se Jesus está no meu trabalho, no meu negócio, mas por que se Jesus está na minha vida, por que essa tempestade? A tempestade vem. Vem. Do mesmo jeito. Só que ele deixa algumas lições importantes. A tempestade chegou, ele estava no barco, não estava? Fazendo o quê? Que lição que ele nos dá aqui? Descansar, não perder a paz, não perder o sono com tempestade alguma, seja ela qual for. Essa é a primeira lição que ele dá. Depois, ele levanta, ele repreende, ele diz: cala-te, aquieta-te, repreende a tempestade. A tempestade cessou. Ele vira para os discípulos e diz o quê? Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? É mais ou menos assim, se eu estou aqui nesse barco, ele vai afundar? Vocês vão morrer comigo no barco? Não. Se vamos para o outro lado, saímos para ir para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Não quer dizer que não vamos ser surpreendidos por tempestades. Na travessia você é surpreendido por uma tempestade. Posso trazer isso para a nossa vida? Vamos lá.
Você pode começar um trabalho, você pode montar um negócio, você pode se casar para viver uma nova vida. Não quer dizer que você não vai ser surpreendido por uma tempestade no meio dessa travessia. E aí? O que você faz? Confia ou não confia? Jesus está no barco ou não está? Vou repreender a tempestade ou vou ficar dizendo vou morrer? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? O senhor não está vendo que eu vou morrer? Ou eu vou repreender a tempestade? Combater? Aquieta, te mostrar que eu confio no Senhor? Se o Senhor está comigo? Porque é assim, se o Senhor disse, entra aqui, vamos para o outro lado, na cabeça de muitos a tempestade nunca poderia ter chegado ali. Se Jesus está no barco, como é que uma tempestade vai pegar? Está para mostrar que acontece. Mas a questão é como nós vamos reagir à tempestade. Que atitude teremos em meio à tempestade? Medo ou fé? Fé ou incredulidade? Vamos perder o sono? Entrar em desespero, pânico? Achar que vou morrer? Você vê o quanto nós somos treinados? Às vezes as tempestades vêm com um propósito. A tempestade vem com um propósito. Toda vez que eu prego sobre esse texto, eu tenho uma interrogação. Eu confio na palavra, mas eu tenho uma interrogação comigo. Porque tem referências da mesma passagem que mostra que as ondas estavam cobrindo o barco. Eu falo, Jesus estava dormindo nesse barco, meu Deus do céu. Ou ele estava quietinho ali, só observando os discípulos dele? Realmente ele estava dormindo ou ele estava ali, escutando aquela, vamos ver até onde eles vão. Ixi, vamos ver até onde eles vão, porque de certo ele já estava ali há muito tempo, né, naquele tititi. Será que ele não está vendo que a gente vai morrer? Meu Deus, será que ele não sabia que havia uma tempestade aqui? Não é? E o Senhor ali escutando. Aí chegou o momento que ele falou assim, não podemos deixar ele dormindo. Vamos lá. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Já levantou assim, né? O senhor não está vendo que nós vamos morrer aqui? E ele repreendeu a tempestade, mas deu um puxão de orelha neles. Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Aí é mais ou menos assim, quantas outras tempestades vocês vão ter que passar para aprender a confiar? Porque se essa tempestade você não, quantas outras tempestades então, até que você confie? Amém? Se Deus está comigo, não vai afundar. Se ele está no barco, não vai afundar. Amém? E nós oramos nesse sentido. Nós oramos. Isso aqui não vai afundar, isso aqui vai dar certo, vai. Não vai dar para a gente concluir. Diga comigo, o meu Deus suprirá. O que está escrito ali em amarelo? Quais são as suas? Quais são as suas? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quais são as suas? Diga, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quais são? Espiritual, física, saúde, financeiro. Quais são? Diga novamente comigo, diga, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quais são as suas? Todas serão supridas. Todas, diga todas. Acredite nisso, todas serão supridas. Todas serão supridas.
todas as suas necessidades serão supridas. Todas. Fique em pé, por favor. Passa. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Diga comigo, pois aquele que prometeu é fiel. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Com seus olhos fechados, quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades? Quais são as suas? O meu Deus suprirá todas. Todas. Todas as suas necessidades. Ele é fiel. Tempestade veio. Ele quer que você confie nele. Está diante da terra prometida para tomar posse. Mas tem gigante. Não tenha medo. Confie. Você acha que o Senhor não sabia que lá tinha gigantes? Sabia que tinha gigantes, que tinha muralhas, que tinha tudo o que tinha lá. Ele já sabia. Por que ele não contou? Porque se ele contasse antes, o povo nem ia sair de lá. Nem ia. Mas ele nos capacita. A promessa para nós esse ano não é em Deus faremos proezas? Se for para fazer a mesma coisa, então continua do mesmo jeito. Mas é uma unção diferente sobre nós. É para fazer coisas maiores. É para realizarmos coisas maiores. É para avanços maiores, experiências maiores. É para uma unção maior, é para um poder maior, conquistas maiores do que estas que até então você tem tido. É tudo maior. Ah, mas e o gigante? Deus sabe que tem gigante, não tem problema. Bispo, uma tempestade grande veio sobre a minha vida. Não tem problema, não vai afundar. Ele está no barco? Ele está na tua vida? Ele está na tua casa? Ele está no teu negócio? Não vai afundar. Não vai. Não vai. Confie nele. Diga mais uma vez, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Tem um outro espírito. Tem um outro espírito. Que na tua vida haja um outro espírito. Não é o espírito da massa, da multidão. É o outro espírito que estava em Caleb. Aquele que perseverou, aquele que confiou no Senhor e entrou e tomou posse da terra. Fala com Deus. E diga a Deus, Senhor, eu confio no Senhor, eu quero o teu Espírito na minha vida, eu preciso, você sabe, esse rios de água vivas, peça a Ele, é o Espírito Santo, e você vai se tornar uma fonte, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida, a origem é você, olha aqui para mim, por favor. A origem é você.
A bênção não vai vir de lá, das coisas que você almeja para dentro de você. A origem é você, nasce em você e deságua. Você, o rio está em você. Você é a fonte. Você. Então, peça ao Espírito Santo que faça de você essa fonte. E você vai ser uma bênção aonde você estiver. Você vai ser uma bênção aonde você entrar. Você vai ser uma bênção aonde você pisar. Você vai levar bênção. Bênção para a tua casa, bênção para o teu trabalho, bênção para a tua família, bênção para o teu casamento, bênção. Você vai ser uma fonte a jorrar para a vida, em nome do Senhor Jesus. E faça essas declarações. Diga: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Necessidades físicas, materiais, espirituais, saúde. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero o teu Espírito na minha vida. Ah, meu Senhor, eu oro com a tua igreja. Nós precisamos do teu Espírito, Senhor. Coloca o teu Espírito, meu Deus. Quando o Senhor falou dessa fonte, desses rios de águas vivas, Senhor, que fluiria do nosso interior, o Senhor estava falando do Espírito Santo. Então coloca, Senhor, o teu Espírito em nós. Coloca nessa pessoa. Coloca o teu Espírito, meu Deus. Que o teu Espírito tome a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor. Ó meu Deus, que aquele que come, o Senhor é o pão da vida, aquele que come desse pão jamais voltará a ter fome, Senhor. Vai, Espírito Santo, essa oração é sua. Diga a Ele que você tem sede dEle, diga a Ele que você tem fome dEle. Diga: eu tenho fome de Ti, Senhor. Eu tenho sede de Ti, eu tenho fome de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida, Senhor. Fala, fala, fala. Deus é atraído pela sede e pela fome. Quanto de fome há em você? Esqueça que tem alguém do teu lado. Esqueça, só diga a Ele: eu preciso do Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso, Senhor. Toma a minha vida, Espírito Santo, toma a minha vida, Espírito Santo, porque eu preciso do Senhor. Eu quero a sede, a minha fome, a minha sede saciada, Senhor.